Salve Maria Santíssima! Parabéns para você que acompanha a Sacramento de Amor pelo YouTube. É um meio de evangelização. E nesse momento nós vamos vivenciar e tratar sobre as 4 virtudes cardeais. Deus abençoe você, abençoe a sua história, a sua vida. Que a Virgem Maria e principalmente nosso Senhor Jesus Cristo possa te dar força, coragem e determinação para você vencer dia após dia. Nosso fundador Eduardo Eustáquio, ele tem dito que nós precisamos de levantar um exército de adoradores. Adorador significa aquele que se põe aos pés de Jesus para amá-lo, para adorá-lo e para reconhecer a divindade de um Deus, Filipenses capítulo 2, versículo 6, que se encarnou, que desceu, que rebaixou. Por isso hoje, como de costume, nós vamos trazer para você formação acerca da igreja. E essa formação vai te enriquecer, vai te fazer crescer em sabedoria humana, estatura espiritual e, principalmente, graça diante de Deus. Hoje, vamos falar sobre as 4 virtudes cardeais. Fabrício, o que é as 4 virtudes? O que são as 4 virtudes cardeais? Precisamente, você precisa compreender que as virtudes cardeais, elas são meramente humanas, faz parte da constituição humana. Todo ser humano, ele traz dentro de si uma potência, uma força a ser ali colocada para fora, para ser utilizada para coisas boas. Quem foi a pessoa que cunhou, que trouxe, que nesses estudos fez um processo de autoconhecimento acerca das virtudes? Um homem chamado Aristóteles, antes de Cristo, discípulo de Platão. E São Tomás de Aquino, com a sua sabedoria, viu naquele homem argumentos e precisão que poderia ser utilizado na Igreja Católica Apostólica Romana, porque passa pela vida humana. E basicamente aqui, Aristóteles trabalhou 4 virtudes que são importantíssimas. Tomás de Aquino pegou e agregou e trouxe para o conhecimento humano. A primeira não é uma ordem, mas é mais prática para a gente compreender. A primeira virtude cardeal, ela está ligada à prudência. A segunda, a justiça. A terceira, a fortaleza. E a última, assim nós podemos dizer, a temperança. Então são 4 virtudes cardeais que o ser humano ele vai se habilitar na vida, no cotidiano. E sabemos que as Sagradas Escrituras sempre vai falar sobre a virtude, principalmente da prudência. Os evangelhos vão falar isso. O homem prudente, ele constrói a sua casa sobre a rocha e não sobre uma areia. Se a gente pegar a palavra de Deus, vai perceber que a prudência ela vai permear o evangelho. O homem prudente, ele não lança a semente em uma terra que não vai gerar frutos. A prudência, ela é agir de maneira ordenada, de agir de maneira reta. Por isso que a virtude, ela é uma força do coração do homem. Ela é um desejo da alma do ser humano. E falar da prudência, nós não podemos esquecer, principalmente, da justiça. A palavra vai nos falar em Romanos que nós precisamos ser justos. Os justos, eles herdarão o reino dos céus. Também Mateus 5:8. Ou seja, justo na Bíblia significa santo. Santidade não é indicação somente para aqueles que não erraram, que não pecaram. É ao contrário. Todos que são santos passaram pelo pecado, exceto uma pessoa, mulher, a Virgem, Maria Santíssima. Mas enquanto criatura humana, exceto Maria, todos nós experimentamos o pecado. E a virtude da justiça, ela é primordial para o ser, para você e para mim. Nós precisamos ser justos. E essa justiça aqui, ela não está no parâmetro do nosso raciocínio lógico, mas no raciocínio transcendental, divino. Nosso Senhor Jesus Cristo foi um homem muito justo, porque foi santo. E a justiça de Jesus era dar ao outro o que era do outro. Fabrício,
E o que Jesus deu para o outro? A vida, e vida em abundância. Vai dizer a palavra lá em Mateus capítulo 11, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e fadigados, e eu vos aliviarei. Ou seja, Jesus, ele quer dar para o homem a vida em abundância. E ser justo é você devolver para o outro o que o outro merece para sobreviver. E o que nosso Senhor mais fez nessa terra? Deu a sua própria vida. Porque ele ama incondicionalmente. É importante você entender que a justiça é devolver ao outro. Não é a minha justiça, não é o fato de eu querer fazer justiça acerca de alguma coisa, mas é a justiça de Deus acerca daquela situação, no seu casamento, no seu namoro, nos seus estudos, na sua vida de comunidade, na sua vida de religiosidade. Ser justo é você, na medida certa, devolver para o outro o que o outro precisa, sem usurpar, sem ferir e, principalmente, sem querer matar. Terceira virtude é a fortaleza. A fortaleza ela está vinculada ao homem que resiste ao tempo. Vai dizer a palavra lá em Romanos capítulo 12, que nós precisamos ser alegres na esperança, pacientes na tribulação e, principalmente, perseverante na oração. Perseverar precisa de fortaleza. Não é uma força de combater alguém, mas é uma força de resistir à preguiça espiritual. De resistir, ser forte para combater o pecado. Ser forte para combater uma situação que você não queria combater. Então a fortaleza não é você lutar contra alguém, é você resistir contra aquilo que não deixa você caminhar para os planos de Deus. Ai, Fabrício, eu tenho que ser forte na minha castidade, lutar contra os pecados da minha sexualidade, o dom da fortaleza, a virtude da fortaleza. Ai, Fabrício, eu preciso de ser forte para levantar mais cedo, para trabalhar, para cuidar dos meus filhos, para não responder alguém de maneira bruta, de maneira arrogante. É a virtude da fortaleza. A virtude da fortaleza é aquilo que Deus mais anseia para os teus filhos. Porque um cristão precisa ser forte para permanecer, para perseverar. Por isso que lá em Mateus capítulo 24, no versículo 3, vai dizer assim, aquele que perseverar até o fim será salvo. E para perseverar, você e eu precisamos de sermos fortes. Repito, não é fortaleza de bater, de agredir, mas é de resistir no tempo às situações que acontecem. E por fim, a última virtude, cardeal. Cardeal significa que sai do coração, que sai de dentro. É com certeza, temperança. Sabe aquele cardápio que você leu e depois você foi fazer? O feijão, o arroz, talvez ali a salada, ou um prato diferente, e você colocou ali tempero para que pudesse incrementar e dar mais sabor ao alimento? Pois é. A temperança, ela está vinculada à esperança. Na medida certa, você coloca o tempero para que não seja muito salgado e nem muito sem sal. É no balanço, não é no excesso. A temperança, ela faz o homem e a mulher caminhar nesse mundo com prudência, com discernimento, com sensatez espiritual. Se você pegar a palavra de Deus, o tempo todo o nosso Senhor, ele quis ensinar os seus discípulos a ser homens e mulheres com temperança. Lá, se você pegar a palavra em Lucas capítulo 9, no versículo 51 e diante, vai dizer que Tiago e João, eles foram para Samaria para guardar um lugar para Jesus. E eles voltaram furiosos porque os samaritanos não queriam acolher Jesus. Voltaram sim, sem fortaleza, voltaram destemperados e pediam ao nosso Senhor que botasse fogo na Samaria porque aquele lugar não queria acolher Jesus. E a resposta que o Senhor dá para eles é essa: vós não sabeis qual é o espírito que vos move. Ou seja, esses homens foram tomados pela destemperança, não foram homens temperados. Não foram homens que tinham a esperança de que Jesus poderia fazer pelaquela região. Temperança é esperar.
Temperança é você, no tempo, saber que Deus vai agir na hora certa. E um católico precisa de buscar esperança. Romanos capítulo 5, versículo 5, a esperança não decepciona. E ser temperado é você ficar na medida, não no excesso. Por isso que Tomás de Aquino, quando ele traz, pegando de Aristóteles, as 4 virtudes cardeais, é para que o homem, antes de querer ser santo, o homem precisa de ser humano. E sendo ser humano, ele se tornará santo. Pega a palavra de Deus, seja prudente, seja justo, seja forte e, principalmente, pegue a palavra de Deus e seja temperado. É importante que aqui nas meditações, que a Sacramento de Amor vai lhe oferecendo, aqui nessa conta-gota que você vai aprendendo, você peça a Deus que derrame sobre você as 4 virtudes cardeais. E que a força do Espírito, que a glória do céu recaia sobre o seu lar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.